É muito fácil você se sentir próspero quando você olha na sua conta bancária e está cheio da grana. Agora, e quando você não tem grana, como é que você se sente próspero? Então você tem que convencer a sua mente. O cérebro, ele interpreta sinais. Eu acho curioso que, por exemplo, muitas pessoas criam terapias, né? Ou grandes terapeutas inventam tipos de terapia. Falam, essa terapia aqui foi desenvolvida pelo fulano de tal. E a hora que você vai ver, é uma hipnose, é uma meditação. O cérebro não sabe se você está meditando, se você está em auto-hipnose, porque ele vai acessar padrões neurais. Está em alfa, está em teta, está em delta, está em gama. Então, tem algumas especificidades. Por exemplo, uma pessoa que faz uma oração mais fervorosa, como esse pessoal da igreja pentecostal, assembleia, eles vão muito para gama, né? Que é um estado de euforia ali, é um estado alterado de consciência, que sai da vigília. Agora, se for uma oração mais meditativa, tende a ir para alfa, vai ter mais padrão de alfa, né? Se você vai mais profundo nesse relaxamento, você entra em teta, que é onde acontece regressão, é onde acontece o tal do Theta Healing, né? Então, são estados ali, né? Então, o cérebro, na verdade, o córtex vai saber, pelo pensamento, a pessoa sabe o que ela está fazendo, mas o cérebro como um todo está lendo os sinais, padrões. Tem pessoas que falam assim, poxa, eu tô pedindo tanto e poxa, não acontece nada. Então, quando a pessoa ela está pedindo, o que ela está dizendo? Na verdade, no fundo, bem no fundo, ela está dizendo que ela não tem. A verdadeira e única oração deveria ser agradecer, louvar e agradecer, ponto. Obrigado por isso, obrigado por aquilo, mas sentir de coração mesmo. Agradecer pelo que você já acessa e pelo que você quer acessar, como se já estivesse acessando. Aproveitando que o cérebro não distingue o real do imaginário, quando você agradece por uma coisa que você ainda não pegou nas suas mãos, vamos dizer assim, você emula essa realidade. Então, uma das coisas mais poderosas que eu aprendi é agir como se já fosse. Eu tenho uma frase que eu uso nos meus livros que é assim, haja como se fosse e assim será. Ou seja, você emula essa realidade, você se torna quem você quer ser. Como interpretar um papel, né? E você pode ver vários exemplos ao contrário disso, né? Quantos atores interpretam personagens e não conseguem mais sair do papel. Tem o caso do Val Kilmer, que interpretou o Jim Morrison, né? Ele teve que fazer terapia para sair do personagem, porque ele virou Jim Morrison. Ou até o Máscara, uma né? canalização ali, Coringa, praticamente. Coringa, ele começou a compor igual o cara, começou a beber igual o cara, ficou boêmio, ficou maluco. Então, o poder da interpretação. E muitos atores, quando fazem par romântico, inclusive, acabam realmente se apaixonando pelo par romântico. Por quê? Nossa, como diferenciar se isso aqui é um teatro, isso aqui é uma... Se é realmente amor, o que é real, não é mesmo? O que é real. Então, eu penso assim, que Muito a gente deve mais agradecer. Tem um caso legal que o Greg Braden conta, que ele visitou várias tribos, né, religiões ao redor do mundo, estudando, né, os grandes xamãs, os grandes líderes espirituais. E ele foi numa tribo indígena e ele fez uma pergunta lá, escuta, que horas aqui que vocês vão pedir para chover, né? Aí o chefe da tribo respondeu, não, a gente não pede para chover. Porque se a gente pedir para chover, a gente está dizendo que não chove. Aí o Greg falou, uai, então o que vocês fazem, né? Não, a gente pega os nossos discípulos aqui, junta a nossa tribo, e a gente sobe no alto daquele monte, e a gente se abraça, e a gente começa a agradecer pela chuva, a gente começa a sentir o cheiro da chuva quando cai na terra, no solo, e a gente dança e agradece, e aí chove. Olha só que sabedoria, né? Ou seja, os indígenas já têm esse conhecimento de cocriação, de lei da atração. Eles, como eles acreditam, funciona. Sim, é a crença deles, mas vamos trazer isso para a nossa vida, né? Para a realidade, né? Você se intitula, né? Eu tive uma mentorada que estava me perguntando, nossa, mas como que você conseguiu... na Hotmart, eu sou o número 1 no ramo da hipnose, né? De cursos vendidos mundo, né? Não é só Brasil, é mundo. Como é que você conseguiu isso? Eu falei, poxa, desde o princípio eu já falava que eu era um grande profissional, um grande professor dessa área.
né? Eu já me vi, eu já me senti assim. Mesmo quando eu ainda não era, eu achava que eu era. E a gente começa a transmitir esse arquétipo, né? Poxa, você tem lá o Gustavo Lima, que é o embaixador, né? Embaixador do quê? Segundo quem? Sim. Segundo ele mesmo, segundo o público dele. Esse aqui é o embaixador, pronto. Ele vestiu aquele arquétipo, né? O Ronaldinho Gaúcho é o bruxo. É um arquétipo. E aquele arquétipo, quando ele encaixa, ele tem um poder muito grande. Você se deu aquela autoridade, você não esperou ninguém. As pessoas ficam esperando receber a validação de alguém. Não, bate a mão no peito e fala, eu sou isso aqui e eu funciono desse jeito e assim. Então, agir como se já fosse é fundamental, mas é um desafio para muitas pessoas. Por quê? É muito fácil você se sentir próspero quando você olha na sua conta bancária e está cheio da grana. Agora, e quando você não tem grana, como é que você se sente próspero? Então você tem que convencer a sua mente. Por isso que a auto-hipnose é muito importante, a PNL é muito importante. Você tem que convencer a sua mente que você tem acesso àquilo, mesmo que você ainda não veja o resultado. E a maior prova de fé que existe é agradecer. Porque quando você agradece, eu te dou um presente, você fala o quê? Obrigado. Obrigado, não é? Agora a gente está invertendo a ordem, a gente está agradecendo antes de receber. Então, a gratidão, ela muda algo no cérebro. A diferença do crer e do saber. Né? Então, por exemplo, poxa, temos essa latinha aqui de água, né? Se eu soltar ela, eu não creio que ela vai cair. Eu sei que ela vai cair. Eu sei. Então, se me perguntar, você acredita em Deus? Eu falo, não acredito. Eu sei, eu sinto. É um outro nível de entendimento. Então, hoje eu sou a favor de, se for para orar com um sentimento de declaração, de afirmação e de escolha. Lembrando que a oração é uma oportunidade de você escolher, né? Lembrando que Deus já nos deu tudo. Vamos dar um exemplo mais infantil, para quem não entendeu ainda. Eu tenho 2 filhos, a Florência e o Dom. Vamos pegar o caso da Florencinha, tem 8 anos. Se ela chegar em mim e falar assim, papai, compra para mim uma boneca, eu posso falar sim, posso falar não. Papai, me dá um doce. Olha, filha, ontem você já comeu doce. Hoje não, tá? No outro dia eu posso te dar. Por quê? Ela espera que eu dê para ela, porque ela não tem condições de comprar nada, ela não tem maturidade para isso. Mas eu tô formando ela para quê? Para quando ela for adulta, ela não vai me pedir nada. Se precisar, o papai tá aqui. Mas eu já te dei tudo. Você já estudou, você já se formou, você já tem intelectualidade. Vai, cria suas coisas. Então, a gente não precisa ficar importunando Deus no sentido de, pai, por que não me dá aquilo? Eu já te falei tantas vezes. Você acha que a inteligência infinita de Deus não está te ouvindo, não está te escutando? Talvez não esteja te respondendo porque você não está na vibração. Você está orando, mas está vibrando medo. Está recebendo o quê? Padrões de medo. Está voltando exatamente o que você está mandando, como um espelho. Então, é melhor nem orar se for para fazer isso. Mas se for para orar, para agradecer, para louvar, eu acho que independentemente da crença religiosa de cada um, é saudável para o cérebro e realmente você vai ter um impacto nesse campo, nessa malha quântica, né? Que hoje a ciência chama de the field, né? Que é o campo. O que seria esse campo, quando você fala disso? O campo, vamos lá. Tem vários nomes para a mesma coisa, né? Napoleão Hill chamava de éter, que seria uma substância que interligaria todas as coisas, que misteriosamente foi tirada da tabela periódica depois, por um tempo, né? Que virou uma droga, né? Exato, mas no sentido de que existe algo que interconecta e que justifica, por exemplo, efeitos como telepatia, premonição, não é? Então ele fala sobre isso. O Greg Braden, que eu citei aqui, chama de matriz divina. Ele tem um livro chamado A Matriz Divina. O Hélio Couto chama de vácuo quântico. Alguns outros chamam de bóson de Higgs, porque teve o cientista Peter Higgs, que foi prêmio Nobel, né? E hoje o termo que a ciência está mais usando é The Field. Tem até um documentário que eu recomendo pro pessoal aí, que é o The One Field. Onde tem? No YouTube. No YouTube. No YouTube você assiste, é um dos melhores, se não o melhor documentário sobre o tema, sobre espiritualidade. E aí mostram os experimentos sobre esse campo.
Ah, Lucas, você está falando então daquele campo que a consteladora acessa? Olha, aquele campo morfogenético é uma fatia do campo. O cientista e biólogo Rupert Sheldrake descobriu a existência dos campos mórficos, mas ele é só uma fatia, né? O campo, na verdade, ele é uma extensão da nossa consciência, ou a nossa consciência uma extensão do campo, porque o campo ele está em todos os lugares, interconecta todas as coisas. É por onde acontece o que a física quântica chama de não localidade, onde as variáveis como espaço, tempo não entram na jogada, né? Então, você pode tanto acessar informações através desse campo, quanto influenciar esse campo também. Esse campo é vivo. Então, no documentário, mostram artigos de cientistas comprovando, por exemplo, um grupo orando em determinada causa e o resultado que aquilo teve. O magnetismo, o poder do som, das músicas. Então, pensando que tudo é frequência, tudo é energia, o campo conecta todos nós. Na verdade, nós somos esse campo. Só que a gente está esquecido aqui, vamos dizer assim, né? Nós somos esse campo. Só que a gente tem a impressão... que a gente é material só. Que não tem matéria. A gente tem a impressão de que a gente está separado. Você é você, eu sou eu, seus problemas, não tem nada a ver com isso. Mas na verdade, é uma única onda. Tá tudo conectado.